Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre a questão da recursividade em funções. Uma função é sempre acionada por um comando externo, que esteja contido em uma outra função. Existem meios de definir um acionamento adicional da primeira função de forma interna. Este acionamento ele está ligado à recursividade, que é uma propriedade da função em se autoacionar, ou seja, no corpo da função você insere uma ou mais chamadas dela mesma. Tal propriedade é uma alternativa no uso de iteração em funções. Por isso, as funções podem ser classificadas como iterativas, que utilizam estruturas de iteração, e também podem ser classificadas como recursivas, que utilizam a questão de acionamento interno. Elas chamam a si mesmo em sua estrutura. E esses dois tipos de funções eles processam repetições de comandos em suas estruturas. Vamos fazer um exercício aplicando uma função iterativa e uma função recursiva em uma mesma proposta. A proposta é desenvolver um programa que calcule e imprima o fatorial de um número inserido por você via teclado. E o fatorial de um número, ele é um procedimento de multiplicações sucessivas desse mesmo número pelos seus antecessores até o valor 1. Temos como exemplo aqui o fatorial do valor 4 e o resultado é 24. E vamos utilizar esse conceito de fatorial para gerar um código que faça esse cálculo. Iniciando aqui o i do Gianni, eu vou primeiro salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de fatorial.c. Primeiro eu vou inserir as bibliotecas padrão. Include stdio.h. Em seguida, eu vou utilizar aqui o include stdlib.h. Eu primeiro vou trabalhar com função iterativa e depois eu vou substituir essa função por uma função recursiva, apenas para conferir o mesmo resultado, só isso. Primeiramente, eu vou inserir aqui a função. Eu vou trabalhar só com valores inteiros aqui nesse programa. Eu vou chamar essa função de fatorial. Eu vou criar aqui essa função. O seu parâmetro também será do tipo int. E aqui a variável n ficará em aberta para receber o valor em memória. O par de chaves é onde eu vou conter os comandos dessa função. Primeiramente eu vou declarar duas variáveis aqui dentro dessa função. Serão variáveis locais do tipo int. O primeiro será i, ele será um contador. E o segundo f, ele será o valor a ser retornado nessa função. A função ela vai gerar alguns comandos e eu quero retornar o valor dessa variável f no final. O próximo passo é inserir uma estrutura de iterações para o cálculo do fatorial. Vou utilizar a variável i. Para i com o valor n até um valor maior ou igual a 1, eu não posso ficar abaixo de 1, é até 1 que eu quero trabalhar. Eu vou inserir um passo, que no caso será um decremento. Eu vou começar com um valor maior e eu vou decrescendo até o valor 1. Aí eu vou utilizar aqui o i menos menos, que entenda-se como i igual ao seu valor anterior menos 1. Nessa estrutura de iteração, dentro do par de chaves, eu vou ter o laço. O meu laço ele será apenas um comando que é o valor de f. É uma atualização de f, no caso aqui f asterisco igual 1. Leia-se dessa forma: o valor de f ele é igual ao valor anterior de f vezes 1. E aqui neste laço eu vou utilizar só um comando, que é uma atualização do valor de f, que é o f asterisco i. E leia-se dessa forma: o valor de f ele é igual ao valor anterior de f vezes i, com esse i iterando de n até 1. E por último, dentro dessa função, eu vou utilizar o comando return para retornar o valor de f ao sistema operacional. Esse é o resultado que eu quero que a minha função retorne. O próximo passo é inserir a função int_main e dentro de sua estrutura, entre as chaves, eu vou ter os meus comandos
O primeiro deles é declarar uma variável local, no caso 2, int num. Esse num será o número que eu vou inserir via teclado. E a outra variável é o R maiúsculo, ele será o meu resultado do cálculo do fatorial, que eu vou imprimir no final. O próximo passo é trabalhar com as funções print e scanf. O primeiro print ele vai me pedir o número, seguido de scanf, onde eu vou inserir via teclado esse número. Depois eu vou chamar a função fatorial, ela vai calcular e retornar o resultado do fatorial desse número que eu apresentei. E depois eu vou imprimir o valor do fatorial referente ao número que eu descrevi. Primeiro printf, informe um número, eu vou colocar uma quebra de linha. Em seguida, scanf, onde eu vou inserir o número. A sintaxe é %d, eu vou trabalhar só com números inteiros, e o espaço em memória referente à variável num. Em seguida, eu vou associar à variável r o valor que será retornado da função fatorial. Vou chamar a função fatorial e no parâmetro eu vou utilizar a variável num. Lembrando aqui que o valor dessa variável ele será copiado e transferido para a variável n. A variável num e o seu valor eles não serão alterados. Esse processo de chamamento de função é onde você copia o valor de uma variável para transferir para o parâmetro da função. O próximo passo é uma função print para informar o resultado. Vou colocar aqui fatorial de %d igual a %d, ou seja, o fatorial da variável num ela é igual ao valor da variável r, uma quebra de linha, e aqui as variáveis serão num e r, respectivamente. Por último, eu vou utilizar a função return 0. Este aqui é o meu código. Primeiro, na função intMain, ele vai solicitar um número, eu vou declarar esse número, ele fará um cálculo do fatorial referente ao número que eu apresentei e em seguida ele imprimirá o resultado do fatorial daquele número. E aqui eu estou utilizando na função fatorial um esquema de estruturas de iteração. Aqui eu tenho uma função iterativa. Eu vou compilar o programa e vou rodá-lo. Vamos ver aqui o número 4. Fatorial de 4 igual a 24. Posso rodá-lo novamente para verificar outros valores. Eu quero o fatorial de 5. É 120. Agora eu vou substituir a função fatorial por uma outra função fatorial que seja do tipo recursiva. O que eu vou fazer aqui é comentar todo esse corpo da função, incluindo seu título. Para eu comentar esse trecho inteiro, eu vou utilizar a sintaxe barra asterisco. E do outro lado eu faço o contrário, asterisco barra. E essa sintaxe, ela encapsula todo o trecho do código. E abaixo desse comentário eu vou inserir uma função int fatorial também, agora com uma estrutura diferente. Int n, que é o parâmetro, o par de chaves, e dentro desse par de chaves eu vou ter o meu código, que será do tipo recursivo. Aqui eu vou utilizar uma estrutura de decisão com if e else. Eu vou primeiro acionar aqui a instrução if. Se o meu n for menor ou igual a 1, aqui eu vou ter um bloco de comandos, return 1. Caso contrário, se o meu n ele for maior que 1, vou executar um outro bloco de comandos, onde eu vou ter a sintaxe return n vezes fatorial n-1. Aqui eu já começo a acionar a função fatorial dentro da própria função fatorial. Aqui eu inicio o meu processo de recursão. Este aqui é o código da função fatorial modificada. Eu vou compilar o programa mais uma vez e eu vou rodá-lo de novo. Vamos inserir aqueles dois números do esquema anterior. Primeiro 4. O fatorial de 4 é igual a 24. Eu vou rodar mais uma vez. Insira um número 5. O fatorial de 5 menos 20. Eu obtive o mesmo resultado para os dois tipos de função. Agora é o seguinte. Aqui, nessa função recursiva, eu utilizei o esquema de estrutura de decisão pelo seguinte motivo. Se eu utilizasse apenas a instrução return fatorial
n-1, se eu apenas fizesse a recursão da minha função, eu cairia em um loop infinito. Então, você precisa controlar essa linha de código para que ela não incorra em valores infinitos. E daí você pode ter uma mensagem de erro, ou seu programa ele pode rodar indefinidamente. Então, para isso, nós precisamos inserir uma estrutura de decisão para que ela encerre a função sempre que o valor de n for menor ou igual a 1. Quando o valor de n atinge essa marca, você terá sim o retorno do valor 1. E isso é a linha que indica o fechamento da função, o encerramento da função. Caso contrário, se o valor de n ele for maior que 1, então eu vou utilizar aqui o chamamento da mesma função, da função fatorial. E vamos fazer uma observação e comparação desse código com relação a um esquema chamado teste de mesa. Vamos entender o seguinte: eu começo com int fatorial int n. Se lá na função main eu declarar um valor 3, ocorrerá o seguinte: o valor 3 é copiado, vem aqui para a função fatorial. Aqui na função fatorial haverá uma estrutura de decisão para análise booleana. Se o valor de n for menor ou igual a 1, retorne o valor 1. E as tarefas da função ela terminam. Então, como n é 3, aqui essa condição é falsa, a instrução return ela não é executada, e a instrução else ela executará o seu bloco de comandos. E o que temos aqui é retorne o valor de 3 vezes o fatorial de 3 menos 1. Só que aqui ele vai entrar na estrutura da função fatorial de 2. Ele vai entrar nessa estrutura aqui. E essa estrutura, ela tem essa mesma estrutura. Então imagine se você entrando nessa função e você visualizando os valores aqui. Mais uma vez, 2, ele é bem diferente de 1 e maior. Aqui será falso. A linha 16 será falsa. A linha 18 ela não será executada. O que será executado será o bloco da instrução else. E agora é 2 vezes fatorial de 1. Aí, mais uma vez, entre nesse fatorial. Imagine-se entrando nesse fatorial. E você vai ter essa seguinte estrutura. Agora, aqui será verdadeiro. E o que retornará será o valor 1. Else não será executado. E a função aqui, nessa instância, ela terminará. Ela retornará 1. Aí você volta para o n igual a 2. Aqui agora você terá 1, o valor 1, vezes 2 é 2. Então ele vai retornar 2, quando n for igual a 2. Então você volta para a instância mais externa, que é o n igual a 3. E você terá 3 vezes 2, que é 6. Então, quando n for 3, a função fatorial retornará 6. Isso é uma questão bastante abstrata de você entender como é que está funcionando aqui a função fatorial. E daí é um recurso bastante rico, é uma lógica muito boa de se utilizar. Tem suas vantagens e desvantagens, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é assim que funciona a recursividade em uma função. E daí, com o valor 6 retornado, eu venho para a função print, e essa função print ela vai imprimir o valor r igual a 6. Vamos compilar o programa e rodá-lo. Informe o número 3. O fatorial de 3 é 6. E esse valor ele é impresso seguindo a lógica que eu tentei explicar aqui agora. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.